Olá, pessoal! Vamos agora estudar o sistema esquelético. Então, com esse estudo, nós vamos reconhecer que a atuação conjunta dos ossos, que a gente vai iniciar hoje, das articulações mais adiante, sistema nervoso, que a gente já viu, e dos músculos que veremos mais adiante, permite o movimento, a estrutura e a sustentação do nosso corpo. Então, é um conjunto de sistemas que mantém o nosso corpo em movimento, né? Quando a gente, enfim, for fazer algum movimento, e mantém ele também sustentado, né? Os órgãos, então, também protegidos. Então, continuando, a gente estudou sobre os sentidos nas outras aulas, né? E agora nós vamos falar dos movimentos. E vamos iniciar o estudo desses movimentos a partir do sistema esquelético. Então, o nosso esqueleto, ele possui 206 ossos. E as funções que os ossos podem ter no nosso corpo são a sustentação, proteção dos órgãos internos, movimentação, produção de células do sangue, armazenamento de minerais, cálcio e fósforo. Então, dependendo do osso, ele vai ter uma determinada função, outros vão ter mais de uma função, né? De modo geral, o conjunto desses ossos, né, que a gente acaba até chamando de esqueleto, vai ter a função de sustentar o nosso corpo e de possibilitar o movimento. Ossos maiores, como os ossos do fêmur, vão auxiliar na produção de células do sangue, né? No caso, as hemácias, que são aqueles glóbulos vermelhos que dão coloração ao sangue. Órgãos, ossos como os das costelas, né? Eles vão auxiliar a proteção dos órgãos internos que ficam entre eles, como o coração, fígado, os pulmões, especialmente os pulmões e o coração. E os ossos também, de modo geral, eles armazenam minerais. Então, é uma fonte de armazenagem de minerais. Então, quando as células do corpo estão precisando de algum mineral para que mantenham as suas funções, né? Como no caso os minerais cálcio e fósforo, eles vão recorrer a essa fonte de armazenamento que tem no nosso corpo. Então, aqui nós temos o nome de alguns desses ossos. De modo geral, ali podemos ver o crânio, né, que é composto por vários ossos, que nós vamos ver mais adiante, mandíbula. Depois, na região do tórax, né, clavícula, escápula, externo. Aí, na região dos membros superiores, húmero, ulna, rádio, né, depois os carpos, metacarpos e falanges, que compõem a mão. A gente vai ver nos membros inferiores o fêmur, patela, tíbia, fíbula, tarsos, metatarsos e falanges que compõem o pé. E ainda na região ali da pelve, né, nós vamos encontrar o sacro, cóccix. Então, aqui temos nomes de alguns ossos, né, que estão no nosso corpo. E a gente já viu no sistema com relação aos sentidos, né, que o sentido da audição, lá na nossa orelha, internamente, temos os menores ossos que compõem o nosso corpo, né, que a gente viu o martelo, bigorna, tá? Bom, esse esquema aqui do livro, né, ele explica um pouco mais de cada conjunto de ossos. Então, a gente vai ver ali que, pensamos de cima para baixo, né, nós temos, então, o crânio, que é um conjunto de 22 ossos, protege o encéfalo, né, a região que tem o cérebro, o cerebelo, tronco encefálico, né, e possui cavidades que abrigam órgãos sensoriais, né, a gente vai ver, no caso ali, os olhos, cavidade dos olhos, né, cavidade do nariz, das orelhas. Então, são órgãos sensoriais, né? Os órgãos que fazem parte dos sentidos. Bom, a nossa coluna, ela é composta por 33 vértebras, tá?
E no interior da coluna, um canal que abriga a medula espinal, que é aquela medula, aquela estrutura que faz parte do sistema nervoso, né, que processa determinados estímulos que são captados por outras partes do corpo, né, especialmente os membros superiores e inferiores, região do tórax e peito, né, então para enviar respostas mais rápidas. Então ela fica alojada, né, guardada ali dentro dessas vértebras. Bom, a região do tórax, né? Nós vamos ver ali a clavícula, que é esses ossos mais um pouco sobressalentes aí que a gente vê entre o ombro e o peito, né? Quem é mais magrinho fica mais saliente esses ossos, dá para tocá-los e visualizá-los mais fácil. Nós vamos ver a escápula, né? Que são aqueles ossos que ficam atrás das costelas, né? A gente também pode sentir ao movimentar os ombros. É bem interessante também os exercícios assim para fortalecer, movimentar a escápula e os ombros, né? A gente ficar com o corpo mais retinho, né? Não diminuir dores nas costas, é bem legal. E yoga ajuda muito nisso. Bom, continuando, então nós temos as costelas, né? E o externo. Bom, essa estrutura é chamada caixa torácica é formada por 12 pares de costelas e pelo osso externo. Ela protege órgãos como o coração e os pulmões. Muito interessante nessa figura, que dá para observar um pouco, né? Que na junção ali dos ossos das costelas, né? Com o externo, que é esse do meio aí, existe cartilagem, né? Que é um outro tipo de célula que faz com que o peito, né, a região do tórax, possa se expandir quando a gente enche os pulmões de ar, né? E depois diminuir, né, esse tamanho para esvaziar, né, os pulmões de ar. Isso é importante, então, porque se fosse totalmente ossificado, ali, cheio de ossos, não daria esse movimento que a gente tem da respiração quando a gente respira, né? Ao encher os pulmões, né? Respiração mais torácica. Bom, o que mais então? Na região estão dos membros superiores, que a gente diz que é composta pelos braços e pela mão, né? A gente vai encontrar o húmero, que é aquele grande osso ali do antebraço, ou melhor, do braço, e do antebraço lá a ulna e o rádio, né? E a mão, a gente vai encontrar os ossos carpais, né, que são os ossos do pulso. Tem vários ossinhos ali na região do nosso pulso. Os metacarpais, ossos da palma da mão. E as falanges, que são os ossos que compõem os dedos. Então, a gente observa essa articulação que a gente pode ter nos dedos, né, dobrar os dedos. Tem vários ossinhos ali. Nos 4 dedos maiores, nós temos 3 falanges, né, que a gente pode ver que o dedo dobra em 3 partes, mais ou menos, né? E no dedão, a gente vai ver que tem só 2 falanges, né? Apenas dobra em 2 partes. Claro que depois a gente vai ver melhor as articulações, né? Bom, ossos do quadril, né? A gente vai ver mais adiante um pouquinho com detalhe. Depois os membros inferiores, né? Antes eu falei superiores, eu acredito. Agora os inferiores, que é as pernas e os pés, né? Então, assim, nós temos o fêmur, que é o maior osso do nosso corpo, né? Depois a patela, que é aquele ossinho do joelho, né? Onde até tem aquele exame lá que a gente viu, questão de sentir ou não, né? O estímulo, né? A fíbula, a tíbia. E nos pés, né? Cada pé tem 26 ossos distribuídos em tarsais, que são ossos da parte superior do pé, né, a parte de cima, vamos dizer assim. Metatarsais, ossos que articulam com os dedos. E as falanges também tem esse nome, né, assim como as mãos, que são os ossos dos dedos. Né? Então, essa articulação que a gente tem entre os dedos tem mais de uma falange em cada dedinho. Tá? Bom, então para mostrar um pouco mais com detalhe, né, essas regiões que a gente comentou. Então, aqui não se preocupem em decorar nomes, mas é para a gente conhecer um pouco mais do nosso corpo, certo? Então, ossos do crânio.
Daí a gente vai ter o osso frontal, que é esse grande osso que tem na nossa frente, que vamos dizer assim, forma a testa, né? Um pedaço ali, um pouco de cima. Osso parietal mais atrás, occipital bem atrás ali. Temporal nas laterais, né? Aí vamos ver o lacrimal ali, que é bem na região onde se origina, né? A lágrima, claro que a lágrima não está associada aos ossos, e sim outros tecidos envoltos, né? O da maxila, né? Que é bastante importante para os dentistas, e o da mandíbula, que eles observam a questão da inserção dos dentes, né? Como é que estão e tal, para precisar arrumar a mordida da pessoa, a posição dos dentes, enfim. Osso zigomático, que é esse um pouco mais assim entre os olhos e a bochecha, assim mais em cima, né? Isso aí. Bom, da cintura escapular, né? Fala esse nome, né, pela articulação que tem ali entre a escápula e a clavícula, tá? Então esses e o externo, né? Na verdade, a cintura escapular ela está em destaque em amarelo, que é a escápula e a clavícula, tá? Agora a gente consegue observar melhor a escápula, né? Então, lá nas costas. E a clavícula é essa mais na frente aqui, né? Entre o ombro e o tórax. Bom, ossos da coluna vertebral. Aí a gente falou que são... que a coluna é formada, né? Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui pra gente ver. Pelas vértebras, né? Que defendem, né? Que protegem a medula espinal. Bom, e essas vértebras, de acordo com a posição do nosso corpo, né, foram colocando alguns nomezinhos, né, até para quem, médicos, enfim, que lidam mais com a parte de ossos, né, para auxiliar em alguma dor ou, enfim, alguma situação em que tenha que se reajustar esses ossos, ou a pessoa sofreu algum acidente, enfim, então esses nomes mais específicos, né. Então nós temos a região da cervical, né, as vértebras cervicais em verde, as torácicas, que é na região do tórax, né, essas em laranja. As lombares, né, na região da lombar, em rosa. Depois do sacro, que é mais no finalzinho. E bem na pontinha, o cóccix, tá? Esse cóccix a gente tem, é um ossinho vestigial, ele não possui função mais no nosso corpo. Lembra, então, os nossos ancestrais, né, na escala evolutiva dos hominídeos. Bom, os membros superiores, aí a gente viu, né, a clavícula acaba fazendo parte também, assim como a escápula, né? Depois ali a região do braço é composta pelo húmero, do antebraço, né? Composta pela ulna e pelo rádio. Aí depois lá na região da mão, os ossos cárpicos ou carpos, né? Ossos metacarpos e falanges, que são os dedos ali. Tá, aqui nós temos 2 falanges, aqui 3 e 3. Bom, e da cintura pélvica, né? Em detalhe, então, chamado ossos do quadril, a gente acaba até chamando de bacia, né? Enfim, popularmente. Chamados, então, ossos ilíacos, que são esses maiores aqui. Depois nós temos o sacro, né? Que também, enfim, essa região faz parte da coluna vertebral, né? Das vértebras. E o cóccix também, né, faz a terminação final ali da coluna. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem a diferença, né, da abertura entre esses ossos aqui, os ilíacos, comparando com do sexo gênero, né, feminino com o masculino. E aí a gente vê que o ângulo é bem maior, né, no feminino, em função de nosso corpo, né, das mulheres, estar mais adaptado ao nascimento depois da criança, né? Os homens já não vão ter essa função, então um ângulo menor. Então a gente diz, né, que o gênero feminino tem um quadril, né, mais largo em relação ao gênero masculino. E dos membros inferiores, né, a gente comentou o fêmur, né, a patela, que é aquele ossinho do joelho, a tíbia, a fíbula, e a região do pé, né? Tarso, metatarso e falanges. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui, por enquanto. Até a próxima. Obrigada.